Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eita saudade, viu? Nós precisamos nos ausentar por um período, mas estamos de volta. Nós estamos ouvindo a série O Apóstolo Paulo Estava Certo. E nós ouvimos a primeira parte com o bispo Luiz Cláudio. E hoje nós iremos ouvir a parte 2. Vai ser muito forte. Eu quero já agradecer a vocês a paciência, mas é assim mesmo, amados. As coisas, elas não acontecem do nosso jeito e a gente precisa saber lidar com as situações. Eu quero também agradecer aos irmãos que têm cooperado financeiramente, os irmãos têm enviado Pix, para que possamos consertar logo aqui o nosso estúdio. Está muito feio. E vocês podem perceber deste lado aqui, ó, quando a luz toca na esponja, ela reflete e dá um trabalho muito grande para a gente conseguir um foco legal para que vocês possam visualizar. Nós mandamos confeccionar 25 bonés, o primo de João Batista. É uma homenagem ao programa, né? E se você deseja adquirir o boné, porque nós só vamos ter 25 unidades, e você vai nos dar uma oferta para ajudar a concluir aqui o que nós precisamos fazer. E você vai ganhar de brinde o boné. Não pense assim, você vai comprar o boné. Não, você vai nos ajudar e nós vamos dar o boné de brinde. Só temos 25 bonés. Quanto é o valor? Olha, a partir de R$30 você dá uma oferta e a gente te envia o boné. Tem nas cores preto, branco e rosa. Você diz que vai querer, qual é a cor que você deseja. E o Pix, se quiser mandar um Pix, é o 719-9284-2004. Nos ajude a melhorar a aparência aqui do estúdio, que realmente está muito feio depois do problema que teve. Nós tivemos que tirar o forro, mas certamente Deus vai mover corações para estarem ajudando, porque a obra, ela é de Deus. Amém, amados? Então, daqui a pouco, o bispo Luiz Cláudio com a segunda parte, o apóstolo Paulo estava certo. Glória a Deus. Vamos lá, avó. Louvado seja Deus. Maravilha. Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Glória a Deus. Que maravilha, amados. Que o Senhor possa reinar em nossas vidas. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para nossa irmã Ana Cláudia. Deus abençoe a sua casa. A paz do Senhor para a missionária Celeste Paulo, aí na Barra Grande, na ilha. Glória a Deus. Amados, neste sábado, na Igreja Batista Lírio dos Vales, no bairro da Federação, teremos o culto jovem. Quem está convidando é a nossa irmã Ana Paula e a nossa irmã Carla de Jesus.
Sábado, culto jovem, a partir das 17 horas, em frente à rádio Antena 1. Aproveitar a oportunidade e dizer que no domingo, 8h30 da manhã, ali no Alto das Pombas, próximo ao posto de saúde, Igreja Batista Lírio dos Vales, pastor Márcio Barros convida todos para a festa de aniversário da congregação. Estaremos lá dando um glória a Deus. Se você pode, compareça também. Eu vou, Cristo vai. E você? Se Cristo comigo vai, eu irei. Vamos! Glória a Deus. Pastor Ivan Dias, eu quero saber o que Jesus está fazendo. Eu também quero saber. E se você que está aí me ouvindo, você tem um testemunho, um breve testemunho, mande um áudio para a gente. Ou, se você quiser, faça um vídeo contando um testemunho. O que é que Jesus está fazendo? Eu sei que Ele só faz maravilhas, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então você tem um breve testemunho? Manda pra gente. Nós queremos testemunhar, nós queremos divulgar as maravilhas que o Senhor tem feito. Então queremos saber o que é que Jesus está fazendo, porque, segundo as Escrituras, Ele morreu ali na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus está vivo e eu quero saber o que Ele anda fazendo. Você tem um testemunho? Manda pra gente. Como você conheceu o programa Lírio no Lar? Triuno Casa de Ração. Tudo que o seu pet precisa em um só lugar. Trabalhamos com as melhores marcas de ração: Premier, Golden, Quatro e muito mais. Temos também acessórios, medicamentos e uma variedade completa para o bem-estar do seu pet. Estamos na Rua Apolinário de Santana, número 53, no Engenho Velho da Federação. Fazemos entrega. A partir de R$100, o frete é grátis. Fale com a gente pelo WhatsApp 71992727045. Siga nosso Instagram, @Triuno_Casa de Ração. Triuno Casa de Ração. Carinho e qualidade para o seu pet. O Baratão Móveis. Tudo o que você precisa para sua casa está aqui. Temos o que há de melhor em camas, colchões, móveis e eletrodomésticos. Oferecemos qualidade máxima, bom preço e facilidade no pagamento. Aceitamos cartões de crédito, débito e Pix. E a entrega é grátis para toda a região. São 3 lojas para lhe atender melhor: em Itapuã, Lauro de Freitas e Sussuarana. Para mais informações, chama no WhatsApp 71 99673 6872. Chama no WhatsApp 71 99673 6872. O Baratão Móveis, o menor preço é aqui. Eita, glória a Deus, que maravilha! Daqui a pouco nós iremos ouvir Bispo Luiz Cláudio com a segunda parte. O apóstolo Paulo estava certo. Eita, que maravilha! Quanto aprendizado! Amados, acompanhe esta série, faça anotações. Deixa eu mandar um abraço para a evangelista Emanuele, em Governador Mangabeira, pastora Maria Assis, Eric, evangelista Leonardo. Deus abençoe esta família missionária. Louvado seja Deus. Jesus está vivo e nós queremos saber o que Ele anda fazendo. Eita, glória a Deus. Conta para nós. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda:
Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Que maravilha, amados! Jesus está vivo! Eu quero saber o que ele anda fazendo. Manda o seu testemunho. Vamos glorificar o nome do Senhor. Lembrando aos irmãos que neste domingo, 8h30 da manhã, o aniversário da Igreja Batista Lírio dos Vales, ali no bairro do Alto das Pombas, Pastor Márcio Barros, próximo ao posto de saúde. Se você pode, compareça. E a nossa irmã Ana Paula e a nossa irmã Carla de Jesus convida a todos para o culto jovem neste sábado, a partir das 17 horas, ali na Igreja Batista Lírio dos Vales, em frente à rádio Antena 1. Eu quero oferecer um louvor para todos os jovens em Cristo Jesus. Glória a Deus. Feito, o Lírio no Lar se espalhou. Adson Total Gás, seu veículo em boas mãos. Instalação de gás GNV, reinstalação, troca de filtro, limpeza de redutor, limpeza de cilindro, requalificação, limpeza de bicos injetores automotivo, check-up eletrônico, regulagem e revisão geral da 3ª e 5ª geração. Venha nos visitar na Ladeira Manuel Bonfim, número 39, Engenho Velho da Federação, Salvador, Bahia. Siga no Instagram, @Adson_Total Gás. Informações WhatsApp 71 993 27 0970. 71 993 27 0970. Adson Total Gás, UTI do GNV. Para aqueles que buscam energia e para os que vivem intensamente, o Açaí no Quilo é o parceiro ideal. Uma fonte de vitalidade para os dias de aventura e os desafios cotidianos. Com mais de 44 unidades na Bahia, sendo uma delas bem pertinho de você, na Avenida Cardeal da Silva, Federação, em frente ao posto de gasolina. Contamos agora com o delivery. Peça através do aplicativo iFood e receba o potinho da felicidade. Descubra a verdadeira essência do açaí em cada colherada. Açaí no Quilo, onde a saúde encontra o prazer, onde a energia se une ao sabor. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Glória a Deus, estamos de volta, amados. Nós iremos ouvir a segunda parte da série O Apóstolo Paulo Estava Certo. Eu quero desejar vitória da parte de Deus para todas as famílias. A palavra do Senhor, ela diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amados, eu quero mandar este louvor para vovô Daniel de Oliveira, em Castro Alves, e para todos vocês aí do interior, seja da Bahia ou de qualquer outro estado. Para você que é rural, eu ofereço este louvor. Certamente você vai recordar de algum momento da sua vida. Vamos lá, vó. Como era bom, não é que acabou de todo, mas como era bom aquele tempo em que os pais sentavam ao sofá ou na varanda e ninguém ficava olhando televisão, olhava um para o outro. Depois veio a televisão e muitos pais dizem: daqui a pouco a televisão, agora a gente conversa. Quem é desse tempo? Há famílias que controlam a televisão. Meu Deus. Há famílias que são controladas pela televisão. O botão está do lado de lá. Mas aquelas que o botão está do lado de cá dizem assim: agora chega, agora é nós no pedaço. Eita glória. Felizes os pais que conseguem controlar o tempo de televisão dos filhos. Felizes os filhos que estudam e conseguem controlar o seu tempo de televisão. Não podemos nos transformar
num povo de telespectadores. Nós temos que olhar de perto. Telespectador é que olha o que vem de longe. Tem que olhar o que está perto. Experimenta olhar o pai e a mãe. Quem sabe vai respeitar um pouco mais. Tempo bom, é que é desse tempo aí. Não mandar em você. Que maravilha. E olha que eu trabalho na televisão. Se eu estiver dizendo bobagem, me desligue e olhe um para o outro que é melhor. Não é porque eu trabalho na televisão, os padres mais conhecidos, Padre Jonas, Padre Marcelo, Padre Antônio Maria, Padre João Carlos, não é por isso que nós somos melhores do que os outros. Televisão engana, as pessoas ficam pensando, ele é da televisão, logo é melhor. Não, logo chega mais longe, só isso. Vale aquele que cuida de você todos os dias, que está perto de você. Esse, pai e mãe. Falar de longe é bonito. Falar de longe é bonito. Não dói nada. Falar de perto, acompanhar, estar ali, exige amor e perseverança. Por isso, os melhores astros da sua vida são o pai e a mãe. Estrela de televisão é bonito de vez em quando, mas as grandes estrelas são o pai e a mãe e o seu filho querido. Então a gente canta essa utopia linda de ficar apaixonado pelo pai e pela mãe, morrer de saudade quando está longe, e os pais morrerem de saudade dos filhos. Isso é o sonho de um país, que vocês vivam permanentemente com saudade um do outro, porque então é sinal de que não esqueceram. Canta. Aleluia! Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, amados. Então vamos ouvir o Bispo Luiz Cláudio e a segunda parte da série O Apóstolo Paulo estava certo. Por favor, Bispo, fique à vontade. Vamos ouvir uma mensagem com o Bispo Luiz Cláudio. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos, e todos que acompanham diariamente o programa Lírio do Lar. Pastor Ivan Dias, a paz do Senhor, reverendo. Deus abençoe a sua família. Queridos, iremos dar continuidade ao tema Paulo estava certo. Pois encontramos Paulo se colocando como defensor do Evangelho, escrevendo, dizendo que ele está incumbido de defender o Evangelho, defender a sã doutrina. Louvado seja Deus. O capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, Paulo já está discorrendo sobre o Evangelho da ressurreição. O que é a palavra Evangelho? Evangelho vem do grego, que as cartas, as epístolas, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, não em latim, e nem em hebraico, e nem em aramaico. A língua predominante nesta época era o grego koiné, o grego popular. E Paulo vai escrevendo sobre o Evangelho da ressurreição. As boas novas, porque Evangelho quer dizer boas novas da ressurreição. Capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, ele começa dizendo: também vos faço saber, ou vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho pregado, anunciado, o qual também recebestes,
e no qual também permaneceis. Versículo 1, para ver o evangelho que eu tenho pregado, vos faço saber do evangelho que eu tenho pregado, o qual vocês recebestes e no qual vocês permanecem, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se o retiverdes, qual tal como vos tenho pregado, se não é que crestes em vão. Muito bem, amados. Paulo, ele estava explicando, ou começa a explicar aos irmãos, a respeito da ressurreição. E ele está respaldado no que as Escrituras Sagradas dizem. E nas experiências que alguns tiveram com Cristo ressurreto. Hoje, nos versículos 3 a 8, ele vai falar que, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, conforme está escrito no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 2, que ao terceiro dia ressuscitará e nos dará a vida. Salmo 16, versículo 10, que a morte não pôde segurar o autor da vida. Conforme também o versículo 4, que diz que foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo a Escritura. Ele está reverenciado, se baseando, se respaldando nas Escrituras Sagradas. E a Escritura, ela não mente. Além de ter o respaldo da Escritura, ele tem também um testemunho das pessoas que viram o Cristo ressurreto. Como ele vai falar aqui, que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. E depois foi visto por Tiago. E depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Então, pessoas testemunharam que viram o Cristo ressurreto. Mas, no versículo 12, Paulo vai abordar dizendo, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, se anuncia que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns no meio de vocês, que não há ressurreição, está entrando em choque. Aí está havendo uma confusão. Que se Cristo ressuscitou, e como é que os mortos também ressuscitam ou não ressuscitarão? Versículo 3 vai dizer, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então, versículo 12, Paulo fala, se Cristo ressuscitou, porque alguns estão dizendo no meio de vós que não há ressurreição. E se não há ressurreição, também Cristo não ressuscitou. É tudo uma farsa. Aí Paulo vai vir abordando. E se Cristo não ressuscitou, acontece o quê? A nossa fé é vã. A nossa pregação é vã. Somos falsas testemunhas de Deus, que dizemos, anunciamos, que Deus ressuscitou a Cristo. Se os mortos ressuscitam, Cristo não ressuscitou.
e ainda permaneceis no pecado. E os que dormiram em Cristo, nessa esperança, estão perdidos. O Paulo vem confrontando alguns que estavam no meio do rebanho da igreja, que estava na cidade de Corinto, afirmando que não haveria ou não há ressurreição de mortos, que as pessoas não ressuscitarão. Está no meio da igreja. Nós sabemos que nesse tempo existiam algumas seitas, como a dos fariseus, a dos herodianos e a seita dos saduceus. E a seita dos saduceus, eles não creem que os mortos irão ressuscitar. E lembro que algumas vezes Jesus foi interrogado e os saduceus perguntaram a Jesus, dizendo: uma mulher casou com um homem, este morreu sem lhe suscitar filhos. E na lei de Moisés diz que o irmão, quando morresse, o outro irmão casaria com a viúva para que lhe desse filhos, para que o nome do falecido continuasse vivo. Após ele tinha 7 irmãos. E ela teve um relacionamento com os 7 irmãos. Na ressurreição, de que ela será marido? Jesus diz: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se casam e não se dão em casamento. Louvado seja Deus. Mas os saduceus procurou essas informações de Jesus. E como a igreja recebia os herodianos, recebia os fariseus, recebia os saduceus, no seio da igreja existiam herodianos, sacerdotes que abraçavam a fé, fariseus, como Paulo era um fariseu, e os saduceus. E no versículo 12 que nós acabamos de ler, se prega que Cristo ressuscitou, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Paulo está perguntando, como dizem alguns do meio de vós que não há ressurreição de mortos. Nós fomos aqui no capítulo número 20 do livro de Atos dos Apóstolos, da altura do versículo 29, e nós falamos, aleluia, durante esta semana, porque eu sei disto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Quer dizer, vai vir de fora para dentro. Pessoas com características de lobos cruéis. E versículo 30 vai dizer: e que dentre vós mesmos, no meio de vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Promovedor de divisão. E aqui está, entre os coríntios, alguns que diziam que não há ressurreição de mortos. Mas que Cristo não ressuscitou? Como é que poderiam não haver ressurreição de mortos se Cristo ressuscitou? Como diz a Escritura aqui, no versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Que é primícias? Primeiro, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, o Senhor vai dizer a João que ele é o primogênito dentre os mortos.
Aleluia. O primogênito, o primeiro. Aleluia. Bendito seja Deus. No versículo 23, aqui no capítulo 15, vai afirmar, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Que no versículo 22, o apóstolo Paulo vai afirmar, porque se como todos morrem em Adão, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo estava certo. Haverá sim ressurreição dos mortos. Que o próprio Cristo afirmou no capítulo 5 do livro de João, na altura do versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Não haverá uma auto-ressurreição. É que a pessoa vai se ressuscitar de si mesma. Jesus é que irá ressuscitá-los, vivificá-los, trazê-los à vida. Bendito seja Deus. Versículo 29 diz: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então está explicado. Haverá a ressurreição dos mortos. Aleluia. Eu creio que eu irei ressuscitar. Você também crê que você irá ressuscitar? Porque Paulo estava certo. E estava rechaçando essa doutrina, esse ensinamento de alguns que estavam entre os irmãos que não acreditavam, que desacreditavam na ressurreição dos mortos. No versículo de número 52, 51 e 52, diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Louvado seja Deus. No capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses, versículo de número, aleluia, 13 e 14, diz que não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esta esperança. Então, no meio do rebanho, no meio dos irmãos, no meio dos irmãos que moravam em Corinto, da igreja que estava em Corinto, tinha alguns entre eles que não tinham esta esperança de ressuscitarem. Aleluia. Versículo 14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se pregamos que Jesus morreu e ressuscitou, se anunciamos que Jesus morreu e ressuscitou, que esta foi a pregação de Paulo. Vos notifico, irmãos, aleluia, como vos anunciamos, vos pregamos, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele glória ao nome de Jesus. Então, Paulo estava certo. Bendito seja Deus.
No livro de Romanos, capítulo 8, aleluia, glória ao nome de Jesus, versículo de número 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, é o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, também nos ressuscitará. Então, Paulo estava certo quando ele falou a respeito do Evangelho da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 34, Paulo afirma dizendo: vigiai justamente e não pequeis. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Vigiai justamente e não pequeis. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Então, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, Paulo estava certo. Porque ele está alinhado às Escrituras. Ele está alinhado ao ensinamento de Jesus. Está alinhado ao testemunho daqueles que contemplaram Cristo ressurreto. Está alinhado que quando Cristo, na cruz do Calvário, expirou, os sepulcros se abriram e muitos ressuscitaram e foram vistos na cidade. Então, amados, esteja alinhado também com a Escritura. Acredite, você vai ressuscitar. Pastor Dias, Paulo estava certo. Deus abençoe. Eita, glória a Deus! É para quem crê nas Escrituras. Jesus ressuscitou. Ele foi para os céus. Breve voltará. Segura mais um pouco, igreja. Estamos chegando ao final. Jesus, Ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu for subir aos céus, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar um dia. Eita, glória a Deus, o arrebatamento da igreja. Precisarei foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. E a força que atrai a mim é forte, não. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei.
glória a Deus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo Jesus chamar. Eita, glória a Deus, eis-me aqui, Senhor, a te louvar, louvando então, eu partirei ao doce, eterno lar, a casa do meu rei. E a gravidade eu vencerei. De face a face eu verei a Jeová. Aleluia! Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus. Não perca a próxima série, hein?